Fora da mansão, Itadori e Seiber se encontravam em guarda, pronto para iniciar uma pequena batalha. Irisviel e Kiritsugu estavam logo ao lado, prontos para verem o combate e descobrirem o quão forte é Itadori Yuji. Enquanto eles se encaravam, um vento frio passava por eles, e logo quando o vento passa, eles somem da vista dos dois, e um forte impacto acontece, levando a neve pelos ares. Este impacto foi feito pela colisão do golpe de Yuji e Saber. Yuji havia socado a lâmina de Saber, deixando eles surpresos pelo fato do braço de Yuji ter alterado de forma, e também pelo fato do braço dele não ter sido cortado. Eles se separam, e uma trocação insana acontece entre os dois, criando faíscas a cada golpe, e várias ondas de ar, mostrando que a força dos dois era imensa, porém era notável que a força de Yuji era maior, pelo fato de a cada golpe, a espada de Seiber era repelida, e a Seiber de pouco em pouco ia para trás, devido à força dos golpes de Yuji. Mas que força, ele está superando a Seiber. No momento em que Yuji e Saber iriam colidir novamente, Yuji muda a rota de seu soco, para atingir o chão perto dos pés de Saber, que acaba se desequilibrando devido ao tremor e o chão ter sido destruído com o golpe dele. Em seguida Yuji se apoiava no chão com seu braço, levantando seu corpo e dando um chute na lateral de Saber que era jogada contra uma árvore. As capacidades físicas dele são incríveis, eu o subestimei, devo levar isso mais a sério. Saber partia para cima de Yuji, agora conseguindo manter uma trocação boa com ele. No meio da trocação, Yuji utiliza um Kokusen, dando um golpe muito poderoso, que manda Saber para longe. Em uma velocidade incrível, Yuji aparecia logo atrás, dando um chute que é desviado por Saber, agachando e girando, para depois tentar acertar Yuji na lateral, mas ele se defende com a lâmina de seu braço, e sendo empurrado. O Yuji é incrível, apesar de ser muito novo, é muito forte e habilidoso no corpo a corpo. As capacidades físicas dele são muito boas, mas é só isso que ele tem, ou tem alguma habilidade mágica. Saber corria pela floresta em alta velocidade, e era perseguida por Yuji que tentava acertá-la. Yuji então pega uma árvore, e lança na direção de Saber, que corta a árvore no meio, e logo depois vem mais duas, que ela também corta facilmente, mas tudo isso era apenas uma distração de Yuji que aparecia logo atrás de uma árvore ao lado de Saber, lançando um sangue perfurante, que Saber rapidamente defende com sua espada, mas acaba sendo empurrada pela pressão do sangue perfurante, e atravessando várias árvores. Saber então empurra o ataque para outra direção, e se recompõe cravando sua espada no chão. Yuji aparecia no local rapidamente, pronto para atacar. Já está bom, dizia Kiritsugu aparecendo no meio das árvores junto de Irisviel. Nossa, vocês percorreram a floresta tão rápido que mal dava para acompanhar a luta, dizia Irisviel um pouco ofegante. Foi mal aí, acabei me emocionando um pouco, dizia Yuji coçando a cabeça e dando uma pequena risada. Mas que técnica foi aquela, Yuji? Parecia que você havia jogado um jato de sangue em minha direção. Ah, aquilo foi a manipulação de sangue. Manipulação de sangue? Quantos fantasmas nobres você tem? Bom, digamos que eu possuo 3 no total. 3 fantasmas nobres, incrível, pensava Saber e Irisviel, olhando Yuji com um olhar impressionadas. Na mansão, Yuji, Irisviel e Saber se encontravam conversando, esperando Kiritsugu dar uma resposta sobre o que vão fazer. Mas aí, o que seria esse tal Santo Graal que todo mundo quer? Você não sabe o que é o Santo Graal? Não, como já falei, fui invocado aqui de repente, e ainda tô bem perdido sobre o que fazer, além de ter que ir para uma guerra entre servos. O Santo Graal é um tesouro sagrado que realiza aquilo que seu portador desejar. Sua capacidade não tem limitações, pode realizar qualquer desejo, não importando o quão louco seja. Em outras palavras, seu poder é onipotente. Caramba, então esse é um motivo de toda essa guerra. Que loucura, mas até que é maneiro, me sinto dentro de um videogame, dizia Yuji em seus pensamentos. Interessante, muito interessante, dizia Sukuna, enquanto dava uma leve risada. Todos olham para Yuji, notado que uma segunda boca se formou em seu rosto, e um de seus olhos se abriu. Yuji, esse aí é ó. Sim, é o Sukuna, já tava na cara que como uma informação dessas ele iria aparecer. O que você tá tramando, hein? Já vou avisando, se vier com essas suas maluquices eu vou te dar uma surra como da última vez. Sukuna ri e depois diz.
Vai com calma, Yuji Itadori, prometo que não farei nada, afinal, tem muita coisa pelo caminho que deve ser feito. Sem contar que deve ter uns caras fortes para enfrentar. Estou empolgado, mas para ser sincero, esse santo graal não me interessa tanto. Eu te conheço muito bem, cuidado com suas palavras. Porque essa mudança de humor de repente? Tá carente tadinho. Me fala, quem foi a mulher que magoou seu coraçãozinho? Tu mesmo. Peguei sua mãe na cama com outro, e não era o seu pai. Os dois então seguiam com essa discussão, deixando as duas que estavam observando com uma gota na cabeça. Será que dá pra vocês pararem com isso? Dizia Seiber envergonhada com tanta baboseira que aqueles dois falaram. Ele que começou. Dizia os dois ao mesmo tempo. Seiber dava um leve suspiro para depois dizer. Sukuna não é o que você almeja conquistar utilizando o Graal. Eu diria que nada. Como assim nada? Você provavelmente quer algo, não é? Não, mocinha, eu não tô nem aí pra isso. Não quero riquezas, mulheres, poder ou dominação. Não sei o que as pessoas veem nisso. É tudo tão entediante. Dizia Sukuna olhando para Seiber com um olhar desinteressado. Mas você não é um rei? Você não almeja conquistar pelo menos uma coisa? Ou já conquistou durante sua vida? Esse meu título de rei é apenas resultado do caos que eu gerei durante a minha era. Não vejo nada demais nesse título. Eu não quero nada. O que eu queria já consegui. Seiber olhava com um olhar de surpresa para Sukuna. Ela não esperava uma resposta dessas. Mas então, essa aí que é o nosso mestre? Irisviel não é. Ela mesma. E é bom você não tentar nenhuma gracinha. Caramba, moleque, como você é chato. A todo momento tem uma suspeita sem sentido em mim. O que tu quer, tá mole? Com licença, será que você pode me mostrar como você é? Eu fiquei curiosa agora. Quero te conhecer mais. Ah, mas é claro. Dizia Sukuna, que de repente some do rosto de Yuji, e aparece de repente do seu lado em sua verdadeira forma, deixando Yuji surpreso. Seiber, ao sentir bem a aura de Sukuna, sente um arrepio. Parece que ela estava vendo a morte em sua frente. Ela então se aproxima de Irisviel um pouco assustada e se colocava na frente dela para protegê-la, caso ele fizesse algo. Como você fez isso? Dizia Yuji levantando da cadeira rapidamente e ficando na frente de Sukuna. Fazendo. Dizia Sukuna com um tom de deboche para Yuji. Então esse é o Ryomem Sukuna. Ele é um pouco assustador. Dizia Irisviel em seus pensamentos, se aproximando de Sukuna. Espera, não precisa se preocupar, não vou fazer nada, não motivos. Irisviel se aproximava, vendo como as descrições de Yuji se encaixavam. Sukuna tinha uma aparência forte e amedrontadora. É um prazer em conhecê-lo, Ryomem Sukuna. Dizia Irisviel estendendo a mão para um aperto de mão. O prazer é todo meu. Dizia Sukuna apertando a mão dela. Porque ele tá sendo tão amigável? Isso tá muito suspeito. Mesmo que ele também seja um servo dela, a qualquer momento ele pode matar todo mundo aqui. Depois de uma boa conversa entre os quatro, Kiritsugu entra na sala, e se surpreende um pouco ao ver aquele brutamonte de 4 braços sentado, tomando um chá tranquilamente. Então esse aí é o Kiritsugu. E quem seria você? Dizia Kiritsugu se aproximando. Ah, sou Ryomem Sukuna, sou servo da Irisviel também, eu faço parte do corpo desse Palerma aqui. Dizia Sukuna apontado para Yuji que estava ao seu lado. Yuji fazia uma cara irritada e dava um tapa na mão de Sukuna dizendo. Palerma é o teu rabo. Então vocês dois são um só. Quase isso. Entendo. Bom, agora vamos ao que interessa. Amanhã vocês irão viajar para a cidade de Fuyuki, e temos que preparar as coisas. Irisviel ficava feliz ao ouvir que eles iriam viajar. Vamos fazer o que lá? Vamos ficar em um local longe da cidade, e nos preparar para a guerra. A qualquer momento pode ocorrer um ataque inimigo. Devemos ficar alertas e não baixar a guarda. Mas antes, acho que devemos comprar algumas roupas para esses 3. Pra mim não precisa, já tenho as minhas. Dizia Sukuna trocando de roupa de repente, para um kimono largo. E como faz isso? Fazendo. Bom, então devemos comprar roupas para esses 2.
Em um shopping, era possível notar como Yuji estava escolhendo umas roupas para levar. Ele havia escolhido alguns moletons, camisas e casacos. E depois pegou calças e bermudas, para depois ir experimentar. Depois de colocar as roupas, ele saia para mostrar para Irisviel. E ai, ficou bom. Ficou ótimo. Seiber logo aparece vestindo um terno e dizendo: já escolhi a minha. Um terno, mas isso não é roupa masculina? Perguntava Yuji. Sim, mas estou acostumada a me vestir assim, e também posso alterar de roupas apenas fazendo isso. Dizia Seiber trocando de roupas de repente. Poxa, eu ainda não entendi como faz isso. É só você querer, use sua vontade, e imagine a roupa que você utilizava. Yuji então tentava fazer isso, e então consegue voltar para sua roupa de feiticeiro Jujutsu. Consegui. E depois Yuji trocava para a roupa que estava antes. Isso é uma bela vantagem. Queria poder fazer isso. Saindo do avião, Irisviel olhava ao redor, estando com um sorriso no rosto. O que vocês acharam da viagem? Eu curti pra caramba. Dizia Yuji saindo do avião logo atrás de Irisviel, notando que ele estava com óculos escuro e bebendo um refrigerante. Eu não achei nada demais, muito menos interessante do que eu imaginava. Talvez voar pelos ares torna-se ordinário após ter sido invocada como um espírito heróico, não é? Não é isso. Quando os servos são invocados, nos é fornecido algum conhecimento da era em que surgimos. No pior dos casos, espero poder cavalgar essa aeronave. Você consegue pilotar um avião? Uma das minhas habilidades é conduzir qualquer coisa mortal ou divina. Uma vez que eu monte e pegue as rédeas, meio que posso sentir o que fazer. Montar e pegar as rédeas. Irisviel, depois de escutar isso, dá uma risada. Yuji tentava se segurar para não rir. Seiber não entendia o porquê das risadas e então pergunta: eu disse algo engraçado? Não. Dizia Irisviel parando de rir. Dentro do carro, os três então estavam conversando. Que lugar incrível! O Kiritsugu não deveria ter chegado antes de nós. Sim, há umas 12 horas. Ele vai nos encontrar, então não há por que se preocupar. Até que ele diga o contrário, seremos cuidadosos. E vamos manter os olhos bem abertos. Nos viemos ao Japão, a gente deveria aproveitar um pouco antes das lutas começarem. Seria negligente. Devemos estabelecer uma posição fortificada e planejar nossa estratégia. Deve ser o certo a se fazer, mas não seria um desperdício. Viajamos tanto para esta nação distante. Além disso, sabe, nunca estive fora. Espera, você nunca saiu de casa? Quase isso. Sempre fui um fantoche confessionado para lutar na Guerra do Santo Graal. É claro que não sou totalmente ignorante quanto ao mundo. Kiritsugu sempre me mostrava fotos e filmes, me ensinou sobre muitas coisas e eventos atuais do mundo. Só que essa é a primeira vez que vejo com meus próprios olhos. Ah, me desculpem, eu fiquei divagando. Yuji e Seiber ficavam um pouco impressionados com aquilo, e depois olhavam entre si, para depois de alguns segundos eles acenarem positivamente com a cabeça. Por favor, pare aqui. Dizia Seiber para o motorista então parar o carro. Saindo dele, Seiber e Yuji então decidem passear um pouco com Irisviel. Abrindo a porta do lado dela, Seiber então tira suas luvas para estender sua mão e dizer: é dever de cavaleiro cuidar de sua acompanhante. Hei de fazer o pouco que possamos para a senhora, por favor venha. Irisviel olhava aquilo com um sorriso no rosto, e então segura a mão de Seiber para depois sair do carro e fechando a porta. Já era de noite, e os três se encontravam em uma praia. Irisviel então se aproxima do mar, e aprecia a bela paisagem que estava vendo com seus próprios olhos pela primeira vez. Admirada com aquilo, ela diz: que lindo, parece um espelho gigante apontado para o céu da noite. Yuji e Seiber estavam um pouco distantes de Irisviel, apenas observando como ela se divertia na sua primeira vez na praia. Eles olhavam aquilo com um sorriso no rosto, enquanto também apreciavam a bela paisagem. Faz tempo que não venho para um lugar assim.
dizia Yuji olhando para o mar, lembrando-se dos seus momentos mais felizes ao lado de seu avô. Quando ele era apenas uma criança, ele adorava brincar na praia, mas ele foi poucas vezes. Yuji então se sentava um pouco, para dar uma relaxada com o som do mar, e a brisa do vento. Queria poder viver assim novamente, tranquilo, ficar em casa, sem ter com que se preocupar. O mundo é tão belo, mas também é tão cruel. Dizia Yuji se lembrando dos maiores inimigos que ele já enfrentou. Yuji então se lembra de seus amigos, que eram como uma família para ele. Lembrando de cada momento que viveu ao lado deles, momentos esses que ele nunca esqueceria. Como será que eles estão agora? Se questionava Yuji, feliz, olhando para o mar, pensando nos seus amigos. Mas logo suas lembranças são interrompidas, quando ele sente a presença de alguém forte a cerca de 100 metros dali. Yuji rapidamente se levanta, olhando para os lados, e então olha para Seiber. Você também sentiu? Sim, parece que estão nos desafiando. Se é isso que eles querem, então vamos aceitar o pedido deles. Dizia Yuji com um sorriso no rosto. Em um local cheio de containers, os três andavam cautelosamente até que escutam uma voz. Vocês foram os únicos que aceitaram meu desafio, enquanto os outros se esconderam. Agradeço pela bravura de vocês. O lanceiro então aparece em frente aos três, olhando para Seiber e Yuji, imaginando que a mulher atrás dele seja a mestre. Você deve ser a Seiber, não é? Mas quem seria esse garoto na sua frente? Yuji então dava alguns passos para frente dizendo: meu nome é Itadori Yuji, sou um feiticeiro Jujutsu, muito provável que você não sabe o que é. E também sou um servo. Yuji então altera sua roupa, voltando para seu uniforme de feiticeiro. Eu serei o seu oponente. Yuji então modifica seus braços, deixando o lanceiro surpreso. Ele pôde modificar o próprio corpo então. Interessante, gostaria de saber mais sobre você, Itadori Yuji. Lanceiro então se coloca em pose de combate, e Yuji faz o mesmo. Yuji, vou ser a sua suporte, posso curá-lo com minha magia. Não é necessário, por favor, não gaste suas energias comigo, é importante que você fique bem. Seiber, conto com você para cuidar da minha retaguarda. Seiber então troca sua roupa para sua armadura de cavaleiro e sua espada, enquanto acena com a cabeça em forma de confirmação. Esse cara usa duas lanças, por ser da classe Lancer, ele provavelmente deve ser o mestre nisso. Lidar com essas duas lanças indo apenas no soco deve ser difícil, então vou contornar nessa desvantagem fazendo isso. Yuji então faz um sinal de mão e cita um encantamento. Asas de falcão, olhos de serpente, escamas de dragão. Com isso, eu peço, abra perante a minha vontade. Beelzebub! Exclamava Yuji. Isso, será que são tipos desconhecidos de encantamentos? Se perguntava Irisviel. Ao citar o encantamento, uma marca surge na sua mão, formando um raio, e em seguida ela some. Yuji junta as palmas, para depois concentrar energia nelas, e separá-las lentamente, vendo que das palmas da mão dele, eletricidade começava a sair de ambas, e elas se conectam, e conforme Yuji vai distanciando, a eletricidade vai tomando forma de uma lança. Ele está gerando eletricidade. Esse é um dos fantasmas nobres dele. Se perguntava Seiber, analisando Yuji, que agora terminava de criar uma lança feita de eletricidade. Eu te apresento, o raio mestre. Dizia Yuji empunhando aquele raio na sua mão, e aumentando seu tamanho para utilizar de lança. Raio mestre? Será que ele pode conjurar raios com aquilo? Se perguntava Irisviel impressionada. Isso requer um controle e refino de magia muito avançado, mas aquilo não tem um pingo de magia aparentemente. Isso é um raio de verdade, sem precisar conjurar o elemento através de magia, é uma arma poderosa. Yuji então parte para cima do lancer, girando sua lança de raio, e atacando tentando perfurá-lo, mas o lancer já se posiciona para defender.
que ataque mais direto. Ele não aparenta ser experiente em combate. Mas ele não esperava que ao defender aquilo, um poderoso impacto aconteceria, e um estrondoso som de um trovão. O lanceiro era jogado longe, mas ele perfura o chão com sua lança para se recompor. Então na verdade era um engano, esse era o plano dele. Ao defender, aquela lança joga um raio poderoso. Yuji então vai para cima novamente, e Lancer se coloca em guarda. Uma intensa trocação de golpes acontece, onde Lancer estava em desvantagem devido àqueles impactos que o raio mestre causava, o que deixava ele um pouco atordoado. O Yuji está na vantagem. Mas o que me incomoda é o fato do mestre do Lancer não estar aqui. É possível que ele esteja nos observando de um local próximo. Enquanto a batalha acontecia, Kiritsugu estava em sua posição. Ele procura o servo do Lancer, e o acha. Achei você. Yuji lutava ferozmente contra Lancer, que já não estava aguentando aqueles impactos, que estavam liberando eletricidade no ar, e eletrocutando o Lancer. Yuji então consegue cortar ele no peito, liberando eletricidade no ferimento, e causando muita dor no Lancer, que fica neutralizado. Yuji então aproveita para dar um Kokusen, e acerta em cheio na cara do Lancer, o jogando para longe, e colidindo com uma parede. Incrível! O Yuji é mais forte do que eu pensei. Lancer com muita dor então se levanta, e diz: em um combate direto eu não tenho chances, mesmo com minhas habilidades. Aquele raio manda muita eletricidade, e ela corre pelo ar em uma velocidade incrível até alcançar seu oponente. Isso me desestabilizou e muito. É melhor se preparar. O quê? Yuji apontava o raio para o Lancer, e em seguida lança um poderoso ataque nele, causando um clarão e um estrondoso som de trovão, tremendo tudo e levantando poeira. Esse ataque, se ele não conseguiu defender, deve ter sido fatal. A poeira baixava, mostrando o Lancer ferido e sangrante. Ele defendeu no último segundo por puro instinto, dizia Yuji desfazendo seu raio mestre. O Lancer mantinha uma respiração pesada, enquanto entrava em guarda pronto para mais. Beelzebub, dizia Yuji fazendo mais um sinal de mão, surgindo várias marcas negras em sua mão, revelando ser os 10 tesouros sagrados do Japão. Lancer então vai para cima, e Yuji então faz um sinal de mão e dizendo: touro. Um Shikigami então é invocado, mostrando ser um touro, que já sai correndo em alta velocidade atacar o Lancer, que é acertado em cheio, pois não estava esperando por isso. Ele então novamente colide com a parede, e o touro volta para as sombras. Será que vai levantar? Se questionava Yuji. Ele está dominando a batalha, ele deve ter um arsenal de técnicas para usar. Não consigo ver o Lancer vencendo essa. Yuji é muito poderoso e versátil com seus diversos fantasmas nobres. O Lancer então saía do rombo que ele abriu na parede, caminhando lentamente enquanto sangrava bastante e mantinha uma respiração pesada. De longe, era possível notar como uma pessoa em cima da ponte se levantava. Essa pessoa era Raider, que observava a luta. Isso não é bom. Se o Lancer continuar assim, ele vai perder. O garoto deve ter muitas técnicas para utilizar ainda. Eu estava certo. Ele é um caster, devido ao uso de sinais estranhos e à invocação. De volta para a batalha, Yuji se preparava para atacar. Já chega de besteiras, Lancer. Lute usando seu fantasma nobre, e mate esse moleque, dizia uma voz que ecoa pelo local. Deve ser a voz do mestre do Lancer. Lancer então larga uma lança, e revela seu fantasma nobre. De agora em diante, lutarei para matar. Lancer então partia para cima de Yuji, que por sua vez tenta defender o golpe com seu braço modificado. O Lancer levanta um sorriso, e o braço de Yuji em seguida é cortado, deixando Irisviel e Seiber assustadas. Yuji, seu braço. Relaxa, já tô acostumado, dizia Yuji utilizando a técnica reversa para curar seu braço. Irisviel ao ver aquilo fica impressionada. Yuji então faz um sinal de mão e diz: tigre, totalidade. Um tigre com asas e chifres de rena aparece. Esse tigre é resultado de uma totalidade juntando no Yamadoka, formando este ser que agora tem capacidade de lançar raios, controlar o vento e usar a técnica reversa. Agora é pra valer. Yuji e Lancer iriam para um confronto novamente, mas de repente um raio caiu do céu.
E uma carruagem aparece no campo de batalha de repente, deixando todos confusos. Embainem suas espadas, estão em presença da realeza. Eis Iskandar, o rei dos conquistadores, trazido a esta batalha pela guerra do Santo Graal como cavaleiro. Oxi, quem é esse tiozão? Perguntava Yuji com cara de poker. Parece que as coisas estão esquentando, que divertido. Você aí, o garoto do cabelo rosa. Sua luta foi incrível, suas diversas técnicas são interessantes. Ah, obrigado, eu acho. Sei que são meus inimigos, mas eu quero que escutem. Eu gostaria de perguntar aos senhores. Considerável. Se renderem e aquecer o Graal a mim. Façam assim, e os farei meus aliados. Sigam-me e hei de deixar que conheçam a excitação da dominação mundial. Oxi, eu hein, sai fora maluco. De repente, uma risada familiar era possível ser escutada. Você conseguiu os ofender e tanto. Dizia Sukuna aparecendo em sua forma original ao lado de Yuji. Outra risada era possível escutar dizendo: quanta idiotice tenho de ouvir. Dizia Gilgamesh aparecendo em cima de um poste. Esse é o cara que matou o assassino. Isso aqui tá ficando muito sério. Dizia Yuji se posicionando. Vai mesmo usar isso aí? Se for para sobreviver, sim. Com esse tesouro, invoco. Espada divergente de 8 empunhaduras. General Divino. Sila Mahoraga. Mahoraga surge logo atrás de Yuji, fazendo todos olharem para ele. Essa criatura possui uma aura poderosa, mas aquele cara de 4 braços nem se fala, ele é um verdadeiro monstro. Dizia Iskandar em seus pensamentos. Uma aura obscura então surge na área, revelando ser o Berserk. Irisviel, atrás de mim. Irisviel assinava com a cabeça em sinal de afirmação, ficando atrás de Seiber para se proteger. Yuji mandava o tigre para ajudar Seiber a proteger Irisviel. E logo olhava diretamente para Gilgamesh. Quem te deu permissão para olhar para mim, vira-lata? Gilgamesh abre os portões da Babilônia, jogando armas na direção de Yuji, mas Mahoraga então desvia o ataque, mandando um corte na direção das armas, que não só as repele, como também quase atinge Gilgamesh, que desvia do ataque, que corta tudo pela frente, causando uma destruição em massa, e também uma grande ventania que estava empurrando todo mundo. Mas que força! Dizia Lancer assustado com tudo aquilo. Seiber segurava Irisviel para ela não sair voando. Cachorro imundo, como ousa me atacar, logo eu, o rei dos reis? Dizia Gilgamesh abrindo mais portões. Mahoraga o encarava com um sorriso, pronto para lutar.